Zacarias, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados, por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão, e apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei, quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos Exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e da cidade de Judá, com as quais estão indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse, proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto que ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres às nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei, aonde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalharei aos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como a sua propriedade na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação.
Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenderá, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: Coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para o azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: Estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo: O que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: O que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: São os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um pergaminho voando, com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me disse: Nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na mesa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: Olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo, e ele me respondeu: É uma vasilha. E disse mais: Aí está o pecado de todo o povo desta terra. Então a tampa de chumbo foi retirada, e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Ele disse: Esta é a perversidade. E a empurrou para dentro da vasilha e a fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo, ergui os olhos e vi chegarem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo: Para onde estão levando a vasilha? Ele respondeu: Para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ele. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá em seu pedestal.